Glórias a Deus. Eu gostaria de hoje começar com uma pergunta. Um momento da sua vida, assim, você já se sentiu muito cansado, né? Sabe aquele cansaço, assim, vamos dizer, prolongado, de várias lutas, várias situações difíceis, e que aquele cansaço nos leva a ficar até desanimados, né? Até assim, muitas vezes, a entregar os pontos, vamos assim dizer, por causa desse cansaço. É interessante que a Bíblia fala, não faz muito tempo eu pregava aqui numa quarta-feira dessa, acho que umas 2 ou 3 quartas-feiras atrás, Gálatas capítulo 6, versículo 9, né? Que a Bíblia diz lá, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Mas a Bíblia faz uma observação, se não houvermos desfalecido. Amém? Então, da mesma forma que a Bíblia promete que nós vamos, colher aquilo de bom que estamos plantando, a Bíblia diz, primeiro, não se canse de fazer o bem, porque fazer o bem também cansa. Mas mais do que isso, não deixe com que esse cansaço te leve, então, a desfalecer. Porque a Bíblia diz que nós colheremos se não houvermos desfalecido. Se a gente desfalecer, vai colher? Não. Só se nós não desfalecermos. Então nós precisamos tomar um cuidado muito grande com essa questão do cansaço, que é sobre isso que eu quero hoje falar um pouquinho com vocês. Por quê? Porque o diabo muitas vezes usa um momento de cansaço para nos atacar. Foi justamente o que aconteceu aqui com Davi. Segundo o livro de Samuel, capítulo 21, versículo 15, que diz assim, tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Vou ler de novo essa primeira parte. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Eu tenho certeza que isso aqui que está acontecendo com Israel já aconteceu com você. Sabe quando você diz assim, mais uma? Sim. Verdade, não é? Você diz, mais outra? Mas de novo? Não é assim? Puxa vida, acabei de sair de uma batalha, acabei de sair de uma luta, mas vem de novo, ou ainda, eu já venci esse inimigo, ele se levantou de novo. Isso mais uma vez. E esse tipo de coisa faz o quê? Cansa. Verdade, não é? E com relação a isso, e a gente vai ver que com relação ao cansaço, tem algumas coisas que a gente simplesmente não pode fazer nada, são inevitáveis. Há certos cansaços que são inevitáveis. Mas a gente vai ver também que há certos cansaços que são, sim, evitáveis. Esse tipo de cansaço, ao meu ver, ele é inevitável. É o cansaço das batalhas. É aquele que, como eu disse, você diz assim, mais uma? De novo? Mais uma vez? E não é assim, né? A história diz que tem que matar um leão por dia. Não é dessa forma? E vamos falar a verdade, às vezes você está lutando com aquilo, o outro já está esperando, né? Você mal consegue resolver um problema, já aparece outro, já vem outra luta, já vem outra batalha, e assim está Israel. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. O que aconteceu? Vamos ver, vamos continuar. E desceu Davi e com ele seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus. E o que aconteceu? Que Davi se cansou. Então perceba, mais uma batalha, e tanto pelejaram, foi uma batalha longa, uma batalha difícil, tanto pelejaram que Davi se cansou. E o que aconteceu quando Davi cansou? Olha só, Isbi-Benob, olha que nome bonito, né, gente? Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre,
e que cingia uma espada nova, este intentou ferir a Davi. Meu irmão, Davi era conhecido como matador de gigantes. Sim ou não? Né? Ele se torna conhecido em Israel justamente porque matou Golias, um gigante. Agora, olha que interessante. Quando é que esse gigante, né, então, entendo que eu quis dizer que Davi era matador de gigantes, é porque Davi já tinha enfrentado outros gigantes e já tinha matado outros gigantes. Mas o Davi estava descansado. Só que nessa situação, Davi está como? Cansado. E olha que interessante, quando é que o gigante foi atacar ele? Engraçado, né? O bonitão do gigante, quando ele estava descansado, não veio atacar ele, né? Não intentou feri-lo. Mas quando ele olha para o Davi, vê lá o Davi assim, aí ele diz o quê? É agora. Meu irmão, perceba que o inimigo, ele faz justamente isso. Né? Quando ele percebe que nós estamos cansados, ele diz, agora é a hora de eu atacar. É agora mesmo, porque agora ele está cansado. E aquele gigante, então, veio atacá-lo. E olha o que aconteceu. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Olha só que coisa. Aparentemente, Davi não ia conseguir sozinho. Verdade ou não é? Então veio alguém, ali o ajudou, Abissai, feriu, matou aquele gigante. Aí diz assim, então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Davi, você nunca mais vai sair na batalha com a gente. Entenda só, claro que aqui Davi já está bem mais velho, né? Olha só, é o capítulo 21 de 2 Samuel. A história de Davi começa a ser narrada lá em 1 Samuel. Ainda. Nós já estamos falando aqui já está do meio-dia para tarde, como o pessoal brinca, né? Então, claro, tem toda uma questão física e tal. Isso também. Só que eles dizem o seguinte, olha, se qualquer, estou parafraseando, tá? Se qualquer um de nós aqui caísse em batalha, qualquer um dos soldados aqui, ou ainda dos generais que caísse em batalha, não teria problema. Agora, se você, Davi, cair em batalha, acabou. O termo que eles usam, apagou-se a lâmpada de Israel. Já jogou xadrez? Quem que não pode morrer? É o rei, não é verdade? Então eles dizem, Davi, você não vai mais sair à batalha. Você vai ficar lá comandando as tropas, como a maioria dos reis faz, mas você não vai estar mais à frente da batalha. Deixa que a gente vai guerrear, você só dá as ordens, você só comanda e tal, até porque você não é mais nenhum garotão. Mas, deixando toda essa questão de lado, o que eu quero frisar e chamar a atenção é isso. É que o inimigo sempre vai procurar aquele momento que você está, cansado, às vezes cansado, como diz aqui, de tanta batalha, ou de batalhas tão duradouras, de batalhas que exigem tanto de nós. E como eu disse, com relação a esse tipo de batalha, com relação àquelas batalhas que a gente diz, mais uma, de novo, mais uma vez, entenda, não tem muito o que a gente fazer se não entrar nela e guerrear. Cansado ou não, opa, vamos para dentro, vamos para cima. Não vamos correr do gigante, vamos enfrentar essas batalhas. Agora, o que eu quero lhe chamar a atenção é que há batalhas, ou melhor, que há um cansaço que esse sim pode ser evitado. Você quer ver um exemplo? Eu pregava no domingo agora, por isso eu não vou nem abrir o versículo, não vou nem ler com vocês, porque acredito que está muito fresco aí na sua memória. Mas eu pregava sobre Eclesiastes 10:10. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte,
então terá que colocar mais forças. Aí a Bíblia diz, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Então, ao meu ver, como explicado nesse domingo, nós temos dois caminhos. Quando o fio perdeu o fio, o ferro está sem corte. Ou a gente afia ele, ou a gente vai ter que fazer mais força. Em outras palavras, nós temos duas escolhas. Ou o caminho da sabedoria, ou o caminho da força bruta. Não é isso? A sabedoria é quando a gente para afiar a ferramenta. A força bruta. Não, põe mais força, põe mais força. Agora você há de concordar comigo que se eu decidir ir pelo caminho da força bruta, eu vou ter que colocar mais força. E mais força, obviamente eu vou me cansar mais. Sim ou não? E você também há de concordar comigo que eu não quis afiar a ferramenta, então estou colocando mais força. Cada vez mais vai ficar mais embotado. Cada vez mais ficará sem fio, porque quanto mais eu uso a ferramenta, mais sem fio ela vai ficando. E cada vez, de uma forma crescente, eu vou ter que colocar mais força e cada vez eu vou ficar mais cansado. Se eu optasse pela sabedoria, então eu faria menos força para obter um resultado melhor e maior. E, obviamente, eu me cansaria menos. Então, você perceba que se de um lado há certos cansaços inevitáveis, das batalhas do dia a dia, dos inimigos que se levantam, das lutas muitas vezes prolongadas, por outro lado, há certos cansaços que são evitáveis. Como que eu posso evitar? Escolhendo agir com sabedoria do que com força bruta. Vamos falar da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. Meu irmão, veja que não é diferente. Às vezes a gente se cansa porque queremos usar a força bruta para certas coisas e não a sabedoria. Aí estamos cansados. Eu lembro de um caso, eu não recordo nem de quem eu ouvi essa história, tá? Só sei que eu ouvi, mas não lembro de quem. Que um pai ali tinha duas meninas, e as duas meninas estavam brigando. A boneca é minha, não é minha, é minha, daqui, eu peguei primeiro, Já viu essa cena em casa ou não? Já? E tá lá brigando. E aí o pai vai lá para intervir, entra no quarto e tá as duas, é minha, não é, daqui, eu peguei primeiro, aquela coisa toda. Aí o pai olha para a situação, e o pai faz o seguinte, dobra o joelho, junta as mãos, fecha os olhos, diz, Deus, eu entro agora na tua presença, Senhor. Eu estou agradecendo ao Senhor, porque o Senhor deu a minhas filhas a condição de ter uma boneca, Senhor. Quantas crianças que não têm uma boneca, o Senhor deu a elas a condição de ter uma boneca. Eu agradeço, Deus, ao Senhor, que o Senhor é bom e faz com que elas se entendam e tal, e possam uma compartilhar com a outra boneca. E aí ele começou a orar e aí fez um silêncio assim no quarto, E ele está orando e está aquele silêncio. Ele terminou a oração, quando ele abriu o olho, obrigado, Senhor. Ele abriu o olho, as duas filhas estavam assim com o olho arregalado, olhando para ele, E a que estava segurando a boneca disse assim, pai, eu já dei para ela. Eu já entreguei. Agora, quantas vezes, vamos falar a verdade, a gente já fala, eu já não mandei vocês parar com isso, que não sei o que, tal. Não é assim? E às vezes, daqui a pouco, está tendo que intervir de novo. E daqui a pouco, está tendo que intervir de novo. E daqui a pouco, está tendo que intervir de novo. E essas coisas vão cansando a gente. Sim ou não?
E às vezes, se a gente pedir a Deus, Deus me dá sabedoria para tratar com essa situação. Meu irmão, vamos falar a verdade, se aquele pai desse um grito com aquelas meninas, entraria um ensinamento tão profundo no coração quanto o que ele fez? Amém? Então a gente precisa, né, entender que há certos cansaços que são evitáveis. Há alguns que não que são inevitáveis, há alguns que são evitáveis. Quando a gente, em vez de usar de sabedoria, está usando de força bruta. Um outro tipo de cansaço que é evitável é o seguinte: você está em 2º livro de Samuel, capítulo 21, né, versículo 17 agora. Vamos voltar para o primeiro livro de Samuel, né, voltando um pouquinho. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30 e versículo de número 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 10. Aqui a Bíblia narra aquele episódio conhecido lá de Ziglag, quando Davi e os seus homens chegam em Ziglag e a cidade onde eles moravam havia sido tomada pelos inimigos. Haviam levado as mulheres e as crianças cativos para provavelmente ficarem ou serem vendidos como escravos. Todos os bens deles, todos os animais, etc., haviam sido roubados e as casas deles haviam sido incendiadas. Então eles chegam lá, não tem mais bens, não tem mais casa, não tem mais família. Imagine o nível de desespero daqueles homens. A reação deles foi entrar em choro. Aqueles homens guerreiros, valentes, mas diante daquela situação, começam a chorar, e a Bíblia diz que eles choram a noite inteira. E diz que só param para chorar quando já não havia mais forças para chorar. E aí, diante daquela situação toda, Davi se levanta. Eu fico imaginando ele tirando as vestes de guerreiro, deixando de lado. A Bíblia diz que ele se esforçou no Senhor, que ele manda trazer o éfode, as vestes sacerdotais, se veste, né, como um sacerdote ali, como um servo do Senhor, entra na presença de Deus buscando uma palavra, uma resposta de Deus. Deus responde: olha, pode perseguir eles, porque você vai alcançar e tudo vai libertar. De posse daquela palavra, coração cheio de fé, novamente ele tira o éfode, coloca a sua armadura, suas vestes de guerreiro, agora vou para a batalha. Reúne os seus homens, olha, gente, foi isso que Deus falou comigo. E vamos lembrar que um pouquinho antes os homens dele estavam falando em apedrejado, por conta daquela situação. Estavam em amargura. E eles então saem, por conta daquela palavra que Deus deu, perseguindo o inimigo, porque Deus falou: persegue, alcançarás, tudo libertarás. Estão indo. Mas acontece o seguinte, versículo 10. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, o que, gente? De cansados que estavam passar o ribeiro de Besor. Olha só, esses homens aqui tinham uma garantia da parte de Deus, que se eles continuassem perseguindo, eles iriam alcançar. E alcançando o inimigo, tudo eles iriam libertar. Quer dizer, venceriam a batalha, por óbvio, e por vencerem a batalha, iam trazer de volta tudo aquilo que se perdeu. Agora perceba, mesmo com essa garantia da parte de Deus, com essa certeza que se eles fossem em frente, eles iriam alcançar, iriam libertar, iriam trazer tudo de volta, eles não conseguiram. Eles pararam. E a Bíblia diz: por cansados que estavam.
E aí eu te pergunto, quantas vezes eu e você fazemos exatamente isso? Também temos uma palavra, também temos uma promessa, uma garantia divina, que se formos em frente, você está entendendo? Que se perseverarmos, então o milagre vai acontecer. Mas quantas vezes, mesmo com essa palavra, a gente desiste? Mesmo com essa garantia, a gente não tem forças para ir em frente por causa do cansaço. Amém? Olha que coisa séria isso aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse texto aqui, nessa passagem bíblica, na verdade, é que por que esses homens estavam tão cansados? E aí a gente precisa voltar um pouquinho na história. Porque nós estamos falando do capítulo 30 de 1 Samuel. Você está com a tua Bíblia aí? Qual que é o título do capítulo 30? Talvez na tua Bíblia possa estar diferente, né? Dependendo da tradução da Bíblia. Mas qual que é o título aí que está na sua? 1 Samuel 30? É. Primeiro Samuel 30? Assim? Ah, tá. Na minha está assim, ó. Ziglag é saqueada pelos amalequitas. Tá. Mas o importante não é o 30. O que eu queria, só estou falando do 30, só para você voltar para o 29. Qual que é o título aí do 29? Na minha também está assim. Davi marcha com Ax contra os israelitas. Aí que eu falava que a gente tinha que voltar um pouquinho na história. Olha só. O Davi, nesse período, ele e os seus homens, eram 600 homens, estavam fugindo de Saul. E eles, durante muito tempo, permaneceram no território de Israel, fugindo de Davi, do Saul, e Saul os perseguindo. Chega esse momento aqui, Davi diz, gente, não tem como a gente ficar no território de Israel, porque Saul nunca vai desistir de nos matar. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar no território do inimigo, porque assim provavelmente que Saul não vai até lá nos perseguir. E foi o que Davi fez. O Davi, ele está nesse tempo habitando no território dos filisteus. Quando Davi está habitando ali, Davi acaba fazendo amizade com um dos reis dos filisteus. Vamos lembrar que eram vários reis filisteus. Mas um deles é o Ax. E o que acontece é que Davi fica quase que servindo a ele. Não diretamente, mas como está no território dele, há uma certa amizade, um certo companheirismo entre eles. E o que acontece é que um certo dia o exército filisteu é convocado para fazer guerra contra Israel. E o Davi decide acompanhar o rei Ax, junto com os outros reis filisteus, para lutar contra quem? Contra Israel. Olha só, presta atenção. O que acontece é que Davi, então, pega os seus 600 homens, vamos falar a verdade, 600 homens era um bom efetivo. E ele, então, está acompanhando o rei Ax para lutar contra os israelitas, o povo de Deus, o povo de Davi, o povo que lá na frente, Davi vai ser rei, e Davi sabe disso, foi ungido para ser rei. Mas eu não sei se nesse momento, sabe aquela situação da circunstância está o forçando, ou se simplesmente por conta de algum ressentimento com o Saul, sei lá.
Só sei que me parece que Davi não está nos seus melhores momentos e Davi decide marchar contra Israel. Só que quando Davi chega com Ax até o acampamento dos demais reis dos filisteus, os outros reis que também conheciam Davi falaram assim: o que esse cara está fazendo aqui? E o rei Ax diz: ele veio para lutar em nosso lado, em nosso favor. E os outros reis falaram assim: negativo, nós não queremos Davi aqui com seus homens. Porque pode acontecer que no meio da batalha, em vez de Davi lutar contra Israel, e se Davi se voltar contra nós e lutar contra a gente está perdido. A gente vai ter que lutar. Porque essa luta não diz respeito a ele. Porque essa luta é nossa contra Israel e Davi não tem nada a ver com isso. O rei Ax chega lá e diz: então, Davi, não fica ofendido não, mas ninguém aqui quer a tua ajuda. Volta para casa. E o Davi reúne os seus homens, não entra em batalha e volta para casa. Quando Davi leva 3 dias de viagem, quando Davi chega na sua casa, onde é que está a casa dele? Amém? Saqueada, destruída, queimada a fogo. Por que aqueles homens estão tão cansados? Porque aqueles homens estão vindo de uma batalha que não era deles. Os próprios reis filisteus estão dizendo: essa batalha não te diz respeito. Meu irmão, e vamos falar a verdade. Olha só, pensa comigo. Em primeiro lugar, você já imaginou se eles tivessem aceito e Davi tivesse feito guerra contra Israel? Obviamente, soldados iam ser mortos. Amanhã depois, como é que o exército vai receber Davi como rei? O cara, esses dias atrás, estava lutando contra a gente. Meu irmão morreu nessa batalha. Meu primo morreu nessa batalha. Você está entendendo, em nome de Jesus? Olha que coisa séria. Então, não é só a questão do resultado desastroso da cidade dele ter se destruído e a família levada, mas a própria ação em si que ele estava fazendo. Mas quem sabe Davi não parou para analisar o que é que ele estava fazendo, como às vezes a gente não faz. Vai fazendo certas coisas e às vezes depois você diz: meu Deus, onde que eu estava com a cabeça de ter feito isso? Amém. Mas olha só, se Davi e seus homens estivessem na sua cidade, eu te pergunto, a cidade dele teria sido destruída? Duvido. Amém? Duvido que a cidade dele ia ser destruída. Mas agora os homens têm que perseguir o inimigo, entrar numa batalha, porque vamos pensar, gente, 3 dias viajando, para chegarem em casa, encontrarem tudo destruído, para chorarem até não ter força para chorar, para depois perseguir o inimigo, realmente é cansativo. Mas sabe por que eles estão tão cansados? Repiso o que eu falei, porque eles estavam lutando batalhas que não eram deles. Então, como eu dizia há pouco, se há certos cansaços que são inevitáveis, há certos cansaços que são evitáveis. Mas que às vezes a gente não evita, porque a gente não sabe escolher bem as lutas que a gente vai travar, as guerras que a gente vai entrar. E às vezes ficamos entrando em tudo que é guerra, que nem nos diz respeito. Que nem nos diz respeito. E aí, quando precisamos lutar as nossas guerras, as nossas batalhas, estamos como? Cansados. Entenda, eu não estou pregando um individualismo, eu não estou pregando um ema, cada um com seus problemas, não é isso que eu estou pregando.
Mas volte e isso aqui eu já falei outras vezes, eu estou repetindo algo que eu já falei várias vezes aqui na igreja, mas vamos lá. De vez em quando chega alguém e diz, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não aguento mais, pastor, é tão difícil, está tão cansativo. E você diz, por quê? Pastor, há tantas batalhas que eu estou enfrentando. Aí você olha e você diz assim, bom, há cansaço inevitável, né? Tá bom as batalhas, mas vamos lá. Qual que é as batalhas que você está enfrentando? Vamos orar, vamos te ajudar, né? E tal. Aí a pessoa diz, então, pastor, eu estou passando por um problema de saúde. Opa, uma batalha legítima, tem que lutar mesmo. Vamos entrar nessa guerra. E aí o que mais? Pastor, um problema com meu filho. Opa, beleza. Pastor, porque o meu marido, que é a minha esposa. Opa, vamos lá, tem que guerrear, não deixa ele dar mão, não. Às vezes a pessoa começa, pastor, porque o meu cachorro. Aí você já coça a cabeça, né? Daí a pessoa começa, então, pastor, porque sabe a minha vizinha, pastor? Então, porque ela está passando por uma luta, e repito, não estou pregando individualismo, tá, gente? Entenda bem, eu já vou explicar melhor isso. Mas a pessoa começa, e essa vizinha, pastor, ela tem uma irmã que também está passando por uma luta, pastor, e a sobrinha dessa irmã, pastor, e ela ainda, pastor, tem uma amiga que o senhor não sabe o que aconteceu com ela. Você está entendendo? Meu irmão, então a pessoa está lutando batalha que não é dela. E repito, não estou dizendo que você não tem que se importar. A Bíblia manda a gente orar, interceder pelas pessoas. Olha, teu vizinho está com problema, a irmã, da prima, da cunhada, do tio, do amigo que trabalha junto. Opa, como que é o nome dele? João. Vamos orar pelo João. Deus abençoe a vida do João. Ele está sofrendo, Pai, seja com ele. Amém. Agora é com Deus. Eu vou passar a noite acordado pela vida do vizinho, do João, do amigo, do cunhado, do cachorro, do primo, não sei de quem. Mas é verdade, não é, gente? Eu vou interceder, eu vou orar, vou colocar aquilo diante de Deus e depois eu vou ficar em paz, crendo que Deus está fazendo a obra. Mas às vezes eu estou querendo lutar a guerra de todo mundo. Batalha de todo mundo. E outra coisa, tem batalhas até nossas. Não sei se você vai entender ou não. Se você não entender, joga fora, finge que eu não falei. Se você entender, toma para si. Tem até batalhas nossas que a gente tem que escolher bem. Porque tem certas batalhas que não vale nem a pena você entrar nela. O próprio Davi, que aqui errou, pelo menos ao meu ver, ele acerta, lá o Davizinho novinho, acerta. Porque o Davi chega no campo de batalha, ele não é um soldado, ele não tinha nem idade para o serviço militar. Ele chega lá para levar mantimento para os irmãos e para receber notícia de como os irmãos estão. Está vivo, não está? Então ele chega lá, quando ele chega tem um grandalhão lá desafiando, um gigante, desafiando o exército de Israel. Meu irmão, se ele diz assim, está todo mundo bem, deixa eu ver, 2 braços, 2 pernas, a cabeça está no lugar, todo mundo vivo, beleza, vou levar a notícia para o pai, vira as costas e vai embora. Alguém ia dizer, covarde. Alguém ia dizer isso? Não. Porque vamos falar a verdade, não era nenhuma batalha dele, ele não fazia parte do exército. Mas aí ele ouve 2 soldados conversando, dizendo assim, você ficou sabendo o que vão dar? O que o rei vai dar para quem vencer esse gigante? Vai acumular o camarada de bens, vai dar a sua filha em casamento e vai livrar de impostos a casa do seu pai em Israel. O Davi gostou da conversa. Amém? Porque há certas batalhas que vale a pena a gente entrar nelas. Mas há certas batalhas que não vale a pena a gente entrar nela. Aí, olha só, ele ouve eles falando isso, ouviu a primeira vez, lá ele diz assim, como é que é a conversa? O que é que vão dar? E aqueles soldados repetem.
Ele ouviu pela segunda vez. Aí entra o irmão mais velho em cena. E diz assim: o que você está perguntando? O que isso te interessa, rapaz? Eu conheço a maldade do teu coração. Você veio aqui para ver a batalha. Você quer ver sangue. Você quer ver morte. E aí a Bíblia diz assim, ó. E Davi se desviou dele. Davi entrou em batalha com o irmão? Davi está batendo boca com o irmão? Por quê? Porque a batalha que não vale a pena. A batalha que a melhor coisa que você faz é, ó, se desviar dela. Você diz, rapaz, ó, não vou nem esquentar a cabeça com você. Sabe aquela história, eu vou deixar você falando sozinho? Não foi isso que ele fez? Deixou o irmão falando sozinho, se desviou, foi para lá. Ele diz assim, essa batalha, ficar batendo boca com o irmão, vou ganhar o que com isso? E quantas vezes a gente é cabeçudo e fica entrando em umas batalhas dessas? Sim ou não? Aí ele desviou e diz assim, vem cá, pergunta de novo para os soldados. Quer que vão dar mesmo? E de novo eles respondem. Já falaram uma vez, Davi perguntou de novo. Davi ouviu 3 vezes a mesma coisa. Vão dar isso, isso, isso. Opa, estou dentro. Porque essa batalha vale a pena. Então a gente tem que saber escolher melhor as nossas batalhas. Porque tem batalha que você só vai se cansar, né? Só vai se cansar. Não tem, sabe, não tem galardão, não tem recompensa aquilo ali. Não, pastor, eu sou assim, eu sou valente, eu sou corajoso, eu sou guerreiro, eu enfrento tudo que é batalha. Aí nas batalhas que realmente importam, a pessoa já está o quê? Igual eles aqui, ó, cansados, fadigados. Então, guarda isso no teu coração. Há certos cansaços que são inevitáveis, mas há certos cansaços que são evitáveis. Se aqueles ali são inevitáveis, não tem o que a gente fazer, vamos ter que enfrentar, cansado ou não, vamos para cima. Mas que a gente possa evitar esses aqui, para não estarmos cansados demasiadamente a ponto de se fadigar, a ponto de desfalecer como deslagados, a ponto de jogar a toalha. Para a gente fechar, Juízes, capítulo 8, versículo de número 4. Aqui fala de outra batalha épica, que é a batalha de Gideão e dos seus 300. Gideão e os 300 vencem os seus inimigos. Acontece que 2 reis midianitas conseguem fugir. E Gideão e os 300 tomam a decisão: nós não vamos deixar eles fugir. Sabe por quê? Porque se esses 2 reis fugirem, eles são reis. Daqui a pouco eles vão levantar um outro exército e vão bater na nossa porta de novo. E não é o que acontece? Nós vamos persegui-los, nós vamos encontrá-los e nós vamos destruir com eles. O grande problema é que toda vez que Gideão chegava pertinho, parecia que ia pegar eles, eles davam um jeito de fugir. E Gideão ia atrás. A hora que estava pertinho, parecia que ia pegar, eles davam um jeito de fugir. E aí a Bíblia diz assim, versículo 4, ó. E como Gideão veio ao Jordão e passou com os 300 homens que com ele estavam, o quê? Já cansados, mas ainda perseguindo. Essa frase precisa entrar no meio do seu coração. Amém? Já cansados, mas ainda perseguindo. Vamos ler todo mundo junto, com aquela voz abençoada? Vamos lá? Já cansados, mas ainda perseguindo. Dá para ser melhor, vamos lá? Já cansados, mas ainda
perseguindo. Diga agora a Deus. Que essa frase possa entrar no seu coração. E toda vez que a gente estiver cansado numa batalha, a gente possa lembrar disso. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que a função do Espírito Santo nos fazer lembrar do que nos foi ensinado, nos faça lembrar disso. Olha, eu estou cansado, mas ainda perseguido. Amém? Eu estou cansado, mas não vou jogar toalha, não vou desistir. Ainda que eu esteja cansado, eu vou continuar perseguindo meu inimigo até alcançar. E não só isso, eu vou continuar perseguindo o meu sonho, eu vou continuar perseguindo aquilo que Deus tem para mim. Porque há cansaços inevitáveis, mas alguns inevitáveis. Se há cansaços inevitáveis, então precisamos aprender a, ainda que cansados, continuar perseguindo. Amém? Diga agora a Deus e vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.